Fate Stay Night foi o primeiro sucesso astronômico da Type Moon, furando a bolha das visuais novels, indo para o mainstream japonês. Assim, por consequência, ganhando muitas adaptações que levavam esta obra, sua história e seus personagens para o mundo fora desse nicho. E é sobre isso que será o assunto deste vídeo. Pretendo abordar todas as adaptações relevantes que essa obra já teve até o momento que esse vídeo está sendo gravado, falando sobre os aspectos positivos e negativos de cada uma dessas adaptações. Dito isto, vamos começar. Adaptações da Rota Saber, Estúdio Jin, 2006. Em 2006, tivemos a nossa primeira adaptação de Fate para anime. Sendo animado pelo Estúdio Jin e tendo a direção de Yushi Yamaguchi, esta provavelmente é uma das adaptações que mais causa controvérsia dentro da comunidade Fate. Uma parcela dela a odeia e a outra defende. E sobre minha opinião, bem, sinceramente eu gosto. Não acho ela nada extraordinário, mas também não acho esse demônio que costumam pintar de um dos lados da comunidade. Mas bem, então, qual seria o motivo de tanta controvérsia? O motivo é o que também acabou afetando a adaptação do seu irmão mais velho Tsukihime, a necessidade de querer unir diversas rotas em uma só. Fazendo assim, a história perdeu o foco principal que ela deveria estar seguindo em algumas partes. O motivo disso é um pouco claro na verdade. A visual novel de Fate Stay Night tinha sido lançada apenas 2 anos antes do anime ir ao ar, e a outra adaptação que eles tinham como referência da Type Moon tinha sido severamente criticada pela falta de exploração dos personagens secundários. Fazendo assim, eles pensaram que mesclar as rotas e criar arcos fillers dentro do anime para estes personagens que são secundários na rota Fate, e dar a eles tempo de tela seria uma boa maneira de resolver isto, o que acabou não sendo. Afinal de contas, no meio do enredo da Rota da Saber, ter a Sakura sendo sequestrada pela Caster e ter um ensaio do que é o final de Heaven's Fields no meio desta rota é um tanto quanto estranho e desconexo do resto. Vendo que, no material original, Caster é morta pelo Gilgamesh quase que imediatamente após aparecer, e a Sakura fica apenas com um papel puramente secundário nesta rota, o que acaba fazendo esta obra não ser uma boa adaptação da Rota Saber no geral. Então, o que me faz gostar dela? Bem, o simples fato de ser uma adaptação divertida de se assistir. Embora tenha seus defeitos narrativos e uma animação que deixa claro a época que ele foi feito e um pouco a desejar, ainda é um tanto quanto divertido ver aquela história se desenrolar e os personagens dela. Sendo a luta de Archie vs Berserk ainda uma das minhas favoritas de toda a série, tanto pelo pré quanto pelo pós-luta, sem contar a própria luta em si. E a trilha sonora que, meus amigos, aquela open nunca saiu da minha cabeça. Então, mesmo sendo um mix estranho de todas as rotas, e isso prejudicar o desenvolvimento que certos personagens deveriam ter, se você gosta de Fate, você vai acabar gostando desta adaptação, afinal de contas é uma ótima obra para você assistir como um extra. Não vai te dar uma compreensão geral e muito boa do que é a Rota Saber de toda aquela história, mas como um Fate, eu pessoalmente considero divertido e recomendo vocês assistirem. Stay Night, mangá. Um ano antes de sua adaptação para anime sair, em 2005, começou a serialização do mangá da Fate World, desenhado por Nishiki Dato, sendo provavelmente a adaptação mais esquecida de Fate Stay Night. Já vou dizendo que este mangá não é lá grandes coisas, e diferente da sua versão animada, sequer é divertido de se consumir. Mas quero começar falando do elefante na sala, o traço do autor, que é, por falta de uma palavra melhor, sem graça. E que por mais que no decorrer da obra a arte acabe ficando sim mais bonita, afinal de contas este mangá foi serializado por 7 anos, a arte por boa parte da obra é sem inspiração. E acaba por não passar o espírito necessário para te inserir na obra logo de cara, fazendo você só começar a se apegar a ela muito tardiamente. E mesmo quando a arte evolui e se torna indiscutivelmente bonita, ainda não gosto do design de personagem que ele utiliza para o Emi aqui. Mas eu diria que o visual é o menor dos problemas. Sendo sincero, nem me incomoda tanto assim. O problema mesmo é que a narrativa do mangá é construída de uma maneira simplória, se assemelhando bastante a Cavaleiros Zodíacos na sua forma pastelona que o texto é escrito ali, né? Que o roteiro é feito. E o que combina com Cavaleiros Zodíacos, mas não com Fate e sua trama introspectiva, é essa escrita cafona. Fazendo assim, muitos personagens ficarem descaracterizados e serem uma mera sombra da personalidade deles na visual novel original. E sobre a adaptação dos eventos, novamente aqui não temos a rota da Saber pura, e sim uma mescla com as outras rotas de especial Unlimited Blade Works, como por exemplo todo o cenário de sequestro da Saber e a aliança deles com Lancer para resgatá-la. Mas de fato, é bem difícil falar sobre esse mangá. O motivo é que ele não tem muita característica que se destaca positivamente ou negativamente. Sendo bem sincero, por mais que eu apontei mais erros do que acerto aqui, não acho uma adaptação totalmente descartável. Ela é o tipo de obra que vai sim entreter um fã médio da franquia Fate. Acho que caso você já tenha consumido tudo o que tem para consumir de Fate Stay Night e esteja procurando algo para te entreter, o mangá é perfeito.
Mas caso você queira adentrar na série ou ter uma experiência completa da Rota Saber, nesse caso o mangá não vai ser competente nesta missão, julgo que ele é um produto de sua época, onde não tinham muitas certezas de como ia ser o futuro de Fate e sua franquia e muito menos de como adaptá-lo, fazendo assim, como eu falei, a escrita ser mais pobre do que deveria e a própria arte do autor no início do mangá deixar bastante a desejar. E isso de não saber sobre o futuro da franquia Fate e que caminho ela ia levar também afetou o anime querendo mesclar várias rotas em uma só por não saber se teria outras adaptações dessa franquia. É algo que afetou bastante esse início conturbado das adaptações de Fate. Infelizmente, a Rota Saber/Fate acaba sofrendo com isso nas suas duas adaptações. Porém, eu não acho que o mangá é totalmente descartável e é uma obra que não deva ser consumida. Ele, por mais que possua mais pontos fracos do que forte, acho que serve ao propósito que lhe era necessário na época, portanto eu não tenho como criticá-lo muito sobre isso. Como eu falei, no geral só recomendo ele caso você seja um fã mais assíduo da franquia. Então, em resumo, as adaptações da Rota Fate acabam sofrendo pela sua época e a incerteza do futuro que essa franquia teria fora das visuais novels. Como recomendação, acho que o anime do Estúdio Jin é algo que vale a pena ser visto, mesmo com seus problemas na escolha de como mesclar as rotas. E o mangá eu também recomendo, porém apenas para aqueles que já é fã da franquia e está procurando por um material extra oficial relacionado a ela. Agora com a Rota Fate finalizada, podemos falar da Unlimited Blade Works. Estúdio Jin, filme de 2010. Começando a rota da Rinta Osaka, com mais uma adaptação do Estúdio Jin, porém desta vez um filme e não uma série animada, serializada em 12 episódios. O que vocês devem imaginar é que transformar uma rota inteira em um filme de 1h45 é um tanto quanto uma ideia burra. Afinal de contas, isso prejudica bastante o roteiro, toda a história e seu desenvolvimento. Mas vamos por partes. Primeiro eu quero começar falando da animação do filme. Que bom, por ser um filme, tem uma qualidade muito boa e muito fluida, e com pouquíssimas, para não dizer nenhuma inconsistência. Talvez o maior problema em relação ao visual dessa animação seja o enquadramento de algumas cenas, que é totalmente descentralizado, causando uma estranheza quando você está assistindo. Como vocês podem ver nas imagens aí, é muito no canto, não é no centro, a direção é bem estranha. Sobre o enredo em si, acho que não preciso nem dizer que aqui é tudo completamente resumido. Se você pensa em assistir esse filme para conhecer a história desta rota, bem, não vai conseguir esse objetivo. Aqui os arcos são inteiramente cortados e vários personagens não têm desenvolvimento. Rin, Archer e Shirou são os únicos aqui que recebem algum trabalho por parte do roteiro por serem os protagonistas desta rota, mas mesmo eles não têm mais do que o básico para a rota apenas, entre aspas, funcionar. Esse filme não serve muito bem ao seu propósito. Talvez a única coisa que dê pra tirar dele são as lutas com coreografia diferente das outras adaptações, fazendo assim a gente ter meio que lutas únicas, mas é bem interessante caso você já tenha consumido as outras rotas. E mesmo as lutas, como eu já falei antes, elas ficam meio mal enquadradas no filme, né? É um pouco engraçado. Mas como eu disse, serve só caso você já tenha consumido outras adaptações desta mesma rota ou já tenha consumido a rota no seu material original. Porque esse filme é isso, ele acaba servindo apenas como um conteúdo extra para quem quer relembrar o anime que a gente vai falar daqui a pouco, ou para quem já consumiu a visual novel, ou para quem é um fã da franquia que já assistiu tudo e está só apenas procurando conteúdo extra. Afinal de contas, esse filme não é horrível, só é vazio de conteúdo e desenvolvimento. Mas caso você já conheça a história e seus personagens, dá pra tirar uma brisa assistindo ele. Ufotable 2014. Chegamos à quase unânime melhor adaptação de Fate Stay Night. Um ano após o fracasso do filme de Limited Blade Works feito pelo Estúdio Jin, a franquia caiu nas mãos da Ufotable, que já tinha uma boa relação com a Type Moon por conta dos filmes de Kara no Kyokai. Então, em 2011, estreia Fate Zero, que acaba sendo um enorme sucesso e agradando praticamente todos os fãs da franquia da Type Moon e todos os fãs de anime no geral. 2 anos após o fim da segunda temporada de Fate Zero, a Ufotable anuncia sua continuação, Unlimited Blade Works. Como de costume, começarei falando da parte visual dessa adaptação. E, meus amigos, o que a Ufotable fez aqui é um absurdo. Não é à toa que muitas pessoas culpem este anime pela mudança de parâmetros visuais que os animes tiveram nessa última década. Tudo aqui é lindo, desde a animação extremamente fluida e prazerosa de se ver, as lutas extremamente bem coreografadas, o design dos personagens que criaram um novo padrão para eles daquele ponto em diante, e até o background desse anime é muito bonito. Meus amigos, o background desse anime parece que realmente aquilo é um universo vivo. Mas essa adaptação vai além do visual.
sendo a primeira adaptação que contém praticamente todo o conteúdo da novel, além de ter cenas extras, como por exemplo o passado da Caster antes de se encontrar com seu mestre Soujirou, que era originalmente uma cena de Fate Holotaraxia, mas que resolveram adaptar aqui por dar um desenvolvimento a mais para o personagem e um desenvolvimento que, na minha opinião, era bem necessário. E além de ser visualmente e narrativamente muito boa, a trilha sonora também não fica atrás, sendo espetacular. A Open desse anime introduziu muita gente da comunidade ocidental ao J-Rock. Eu poderia ficar aqui rasgando elogios para essa adaptação por muito tempo, mas acho que isso não se faz necessário. Provavelmente quem está assistindo esse vídeo já sabe do quão incrível essa adaptação é, e que não só é uma adaptação muito boa, como um anime também muito bom, que criou um novo parâmetro não só para Fate, como para adaptações de visuais novels no geral. É uma obra obrigatória para quem é fã de Fate, e um anime imperdível para qualquer um que gosta de animações orientais no geral. Sendo assim, eu altamente recomendo o consumo dela, obviamente. Fate Stay Night, Unlimited Blade Works, mangá. Bem, Unlimited Blade Works mangá é algo que eu nem tenho muito o que dizer, para ser bem sincero. O mangá começou a ser lançado em 2021 e tendo apenas 14 capítulos até o momento. Sendo assim, essa adaptação nem tem muito material para eu analisar, e está adaptando bem o início da história. Mas pelo pouco que temos até agora, é uma ótima adaptação. A arte é incrivelmente bonita e o mangá está adaptando a história de uma maneira bem adequada também. Tirando o fato de que a frequência de lançamento de capítulos são muito baixas, como quase todo mangá da Type Moon, não tenho muito por que não recomendar ela ou reclamar de algo. No geral, é uma adaptação boa, por mais que até o momento não temos tanto conteúdo sobre ela. Em resumo, a obra Limited Blade Works tem um saldo muito positivo. Em geral, das 3 rotas eu acabo recomendando bem mais o anime da Ufotable de 2014. Deu pra perceber enquanto eu falava dele que eu gosto muito dele e que ele é um ótimo anime, uma ótima adaptação no geral. De resto, o mangá eu recomendo também, por mais que esteja no início, caso você queira ler o mangá de Fate em vez de assistir um anime ou algo do tipo, é uma boa pedida também. E o filme do Estúdio Jin eu recomendo bem mais caso você já conheça a obra, conheça os personagens, conheça toda aquela história desta rota, porque no geral ele não é uma boa introdução, uma boa apresentação para toda essa história. Mas o saldo desta rota em questão de adaptação é bem positivo, não tendo nenhuma que seja realmente ruim. Por mais que o filme seja o mais abaixo, ele não chega a ser nada estressante ou que manche a obra como um todo. Então, no geral, todos os 3 eu recomendo, mas em situações diferentes. Agora, com a Limited Blade Works posto a jogo, podemos falar da última rota e suas últimas adaptações de Fate Stay Night, que é de Heaven's Feel. Trilogia da Ufotable. Bem, aqui está o grande elefante na sala. Uma trilogia que conseguiu dividir a comunidade. Se eu falo que a adaptação do Estúdio Jin, da Rota Fate, dividiu a comunidade, bem, meus amigos, não chega perto do que esse filme fez. E essa divisão se dá em 2 lados. De um lado temos os fãs apegados ao material fonte e que queriam ele sendo adaptado ao seu potencial completo de maneira bem fiel, e do outro lado, fãs que só querem consumir um anime que seja bem feito, interessante e divertido. Mas vamos começar a falar diretamente da obra, e enquanto eu falo da obra, eu explico o porquê dessa divisão ter acontecido. Vou dispensar aqui falar do visual dessa adaptação, afinal de contas, é um dos animes mais bonitos já feitos, elevando o nível que a Ufotable já tinha atingido com a rota Limited Blade Works. Para vocês terem uma noção, a luta entre Saber e Berserk no segundo filme é a luta mais cara dos animes. Então, em questão de qualidade técnica e visual, dispensamos comentários aqui, né? Vocês não podem esperar nada mais nada menos do que uma obra-prima. Agora, em questão de adaptação de roteiro e de narrativa, bem, vamos ter que falar sobre isso. Heaven's Feel aqui é transportado para 3 filmes, cada um deles contendo 2 horas, o que dá ao todo 6 horas de material. E se transportar essas 6 horas para o formato de episódio de Unlimited Blade Works, dá o total de 16, contando que os 2 primeiros episódios de Unlimited Blade Works têm 40 minutos. E por que eu estou transportando o tempo de adaptação, esses 3 filmes de Heaven's Feel para episódios de Unlimited Blade Works? Eu vou explicar agora. O fato é de que, se a gente transportar essa trilogia para episódios, faz ela ter pelo menos 10 episódios a menos do que a sua rota irmã Unlimited Blade Works. E o problema disso, vocês me perguntam, é que Heaven's Feel contém mais conteúdo em seu material original do que Unlimited Blade Works, mas tem menos tempo de adaptação. O resto você já deve imaginar. O ritmo dos filmes acaba sendo completamente afetado. Fazendo assim, ele se torna extremamente rápido e direto ao ponto, o que algumas pessoas podem gostar e outras não, o que já começa a dividir a comunidade por questão de gosto. Não é só o ritmo, mas como a explicação das coisas também são aceleradas. Fazendo assim,
ficar extremamente confuso alguma das explicações na rota e do funcionamento de todo aquele mecanismo daquela rota, de como a história vai pra frente, fica confusa e fica estranha de se entender. Se você junta isso com o fato de várias outras cenas que aprofundam em detalhe toda esta trama terem sido cortadas, acaba fazendo essa adaptação ficar com um ar de inacabada ou incompleta. E, além de terem mudanças em certos eventos que acontecem. Então, no geral, não é uma adaptação muito fiel. Então, se for para fazer um pequeno resumo aqui, o problema dela é ser muito rushada, quase o mesmo problema que o filme do estúdio Jim de Unlimited Blade Works, obviamente dadas suas devidas proporções. Porém, eu ainda gosto desta adaptação. De fato, ela me agrada. Sim, ela tem seus problemas, e a falta de alguns conteúdos nela é algo que me incomoda um pouco. Mas, ainda assim, ela é muito divertida, e passa, mesmo que algumas vezes de maneira superficial, em tudo o que essa rota deve passar. Diferente do filme do Estúdio Jim, que isso nem consegue fazer. Caso você queira consumir esta rota pelos filmes, ainda é uma experiência válida, por mais que um pouco incompleta. Afinal de contas, ela não contém nenhum pecado gigantesco nela, além de ser resumida e rápida. Mas talvez isso seja até um agravante positivo para você gostar. Depende realmente do seu gosto, se você gosta mais de conteúdos rápidos e direto ao ponto ou de coisas mais explicativas e diálogos extensos. Foi basicamente isso que acabou dividindo a comunidade, entre pessoas que queriam uma adaptação mais fiel e outras que não se importaram com esta visão mais rápida que a Ufotable trouxe para esta rota. No geral, eu ainda recomendo sim você consumir ela. Mas óbvio, tenha em mente que ela não contempla a narrativa desta rota em sua totalidade. Mas de resto, eu acho que você vai se divertir sim. Fate Stay Night, Heaven's Feel, mangá. Sendo 2 anos mais nova que sua contraparte animada, estando lançando até hoje, este mangá de Heaven's Feel é bem sólido, tanto narrativamente como visualmente. Talvez o ponto mais negativo dele é que, como todo mangá da Type Moon, sua frequência de lançamento é um tanto quanto baixa. Sendo assim, o tempo entre um capítulo e outro são imensos, fazendo você perder o ritmo da série, além de que algumas partes, principalmente a ação do mangá, acabam tendo um ritmo um pouco mais rápido, do que eu pessoalmente gosto. Mas nada que a estrague a experiência. Este mangá acaba sendo um ótimo complemento para quem só consumia os filmes. Afinal, aqui a adaptação da história é bem mais fiel e detalhada, e que, portanto, em questão de adaptação acaba sendo melhor que a trilogia de filmes. Mas eu acabo não tendo muito o que comentar. Caso você queira se adentrar de maneira mais sólida em Heaven's Feel, com uma história mais aprofundada e explicada, este mangá é uma ótima pedida, contanto que você não se importe de esperar meses entre um capítulo e outro. E com isso encerramos aí os comentários sobre as adaptações de Fate. E sendo bem sincero, eu acho que acabei me embananando algumas partes ali, mas espero que tenha tudo ficado bem claro e dado para vocês entenderem um pouco mais sobre todas essas adaptações. No fim, foi um vídeo que eu pessoalmente gostei bastante de fazer e espero que seja divertido para vocês consumirem. Caso vocês tenham gostado, se inscrevam, deixem algum comentário se vocês acharem interessante, ou se quiserem corrigir alguma coisa que eu falei errado, porque, né, também sou ser humano, eu também posso errar e cometer erros, então caso eu tenha cometido algum aqui, podem me corrigir nos comentários e eu posso fixar se for algo muito grave que eu tiver errado ou qualquer coisa do tipo. Então também, caso vocês tenham gostado do vídeo, entrem no meu canal, deem uma olhada nos outros vídeos que eu tenho, tem alguns outros vídeos da Type Moon aí, e se inscrevam caso vocês gostarem desses vídeos também. De resto, eu acho que não tenho muito mais coisa pra falar, além de pedir esses clássicos pedidos do YouTube, né? Um likezinho, um comentário, uma inscrição. Então, vejo vocês no próximo vídeo, que, inclusive, vai ser um vídeo um pouco diferente do canal. Um vídeo falando sobre a Madhouse. Mas não vou dar muito mais spoiler. Nos vemos nele. Falou!